Olá, benditos! Que vida mais extraordinária e cheia de grandes emoções foi a que teve Davi. Quando era pastor, matou um leão e um urso, e essa vitória o preparou para derrotar o gigante Golias. Depois, viveu como exilado no deserto da Judéia durante cerca de 10 anos, escondendo-se de Saul e esperando com paciência o dia em que Deus lhe daria o trono. Finalmente, esse dia havia chegado. E no capítulo de hoje nós vamos ver os primeiros passos de Davi como rei, no objetivo de unir e fortalecer a nação de Israel. O assassinato de Isbosete deixou as tribos de Israel sem rei e sem um herdeiro ao trono de Saul. Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, infelizmente não tinha condições de exercer as funções de um rei por causa da sua deficiência. Antes de morrer, Abner havia preparado o caminho para Davi ser proclamado rei de todas as tribos de Israel. Antes disso, apenas a tribo de Judá reconhecia Davi como rei. As outras tribos reconheciam apenas Isbosete, filho de Saul. Como Isbosete havia sido assassinado, então todas as tribos se voltaram para Davi. E nós aprendemos uma lição interessante aqui. É lamentável que as outras tribos só tenham se voltado para Davi quando o rei Isbosete foi morto. Dentro desse mesmo princípio, é lamentável que as pessoas só se voltem para Jesus como seu Senhor e Rei quando todas as outras opções fracassam. Jesus deveria ser sempre a primeira opção e não a última. Finalmente, então, Davi tornou-se rei de todo o povo de Israel e todos festejaram durante 3 dias. Na época, Davi tinha 30 anos. Ele foi ungido por Samuel quando tinha cerca de 15 anos. Ou seja, Davi passou pelo menos uns 15 anos em preparação para se assentar no trono de Israel, onde reinou por 33 anos. Contando com os 7 anos e meio que reinou em Hebrom, foram um pouco mais de 40 anos de reinado. O rei morto, Isbosete, e seu comandante, também morto, Abner, haviam estabelecido Manaim como capital do seu reino. Davi tinha escolhido Hebrom, na tribo de Judá, como capital do seu pequeno reino. Porém, nenhuma dessas cidades era adequada. Davi então escolheu Jerusalém, que pertencia aos jebuseus, porque era uma cidade que ainda não havia sido conquistada por nenhuma das tribos. Em termos de segurança e de topografia, Jerusalém era a cidade ideal para uma capital. Por isso, Davi reuniu seus homens e partiu para Jerusalém, a fim de expulsar dali os jebuseus. Por causa da sua localização, Jerusalém era uma cidade muito fácil de ser defendida. Isso tornou os jebuseus super confiantes e rápidos em zombar de Davi e das suas tropas, dizendo que até os cegos e coxos seriam capazes de impedi-los de entrar na cidade. Essa declaração deixou Davi irado e mais disposto a invadir a cidade. Conquistar Jerusalém era difícil, mas não era impossível. Afinal, Deus já havia dito que todos os moradores de Canaã deveriam ser expulsos por causa do juízo divino sobre eles, e aqueles jebuseus já estavam passando da hora de desocupar o espaço que Deus havia dado ao seu povo como possessão. No versículo 8 é mencionado um canal de água, um canal subterrâneo. Há um consenso de que talvez esse fosse o único lugar de acesso para se invadir a cidade. Davi e seus homens persistiram ali em circunstâncias difíceis e derrotaram os jebuseus super confiantes. As escavações realizadas na região mostram que realmente era difícil, porém não impossível, subir por aquele canal. Davi ocupou Jerusalém e chamou a parte sul de Cidade de Davi. Seguindo o mesmo princípio, o rei Jesus pode conquistar velhas fortalezas quando se torna rei sobre as nossas vidas. O território que deveria ter sido dado a ele há muito tempo pode ser conquistado agora. Não há hábito que esteja tão arraigado que o poder do sangue de Jesus não possa desarraigar. E não há barreira do pecado tão resistente que o poder do Cristo ressuscitado, através do seu Espírito Santo, não possa derrubar. Enfim, Jerusalém tornou-se a capital do reino de Davi.
Com certeza o Senhor guiou Davi nessa escolha, pois Jerusalém exerceria um papel estratégico no desdobramento do grande plano de Deus para a salvação da humanidade. A bênção de Deus estava sobre Davi, permitindo que ele prosperasse em tudo que se dispunha a fazer pelo seu povo. É bem provável que foi justamente nessa época que Davi levou a cabeça de Golias para Jerusalém, como lembrança da fidelidade de Deus para com seu povo. Até Hirão, rei de Tiro, percebeu que Davi era mais do que um homem de guerra. Era também um homem que sabia fazer importantes alianças políticas. Ele o honrou, enviando os melhores profissionais, além de madeira, para construir um palácio para Davi. Davi interpretou a gentileza de Hirão como mais uma prova de que Deus havia de fato estabelecido seu trono em Israel. Na continuação, vemos que Davi teve mais concubinas e mais esposas, desconsiderando a determinação da lei que proibia essa prática. Pelo menos uma das suas esposas era uma princesa, o que indica que esse casamento realizou-se em função de uma aliança política e, sem dúvida, outros casamentos aconteceram pelo mesmo motivo. Davi também gerou muitos outros filhos e filhas, tanto com suas esposas quanto com suas concubinas, de modo que ele teve uma família bem grande. Quando os filisteus ficaram sabendo que Davi era o novo rei de Israel, perceberam que tinham ali um poderoso inimigo e partiram para atacar o povo de Israel. E como em outras ocasiões, Davi consultou ao Senhor para saber como agir. Depois de receber do Senhor a garantia de que ele daria vitória ao seu povo, Davi encontrou com os filisteus um pouco mais de 3 quilômetros a sudoeste de Jerusalém e forçou-os a recuar. Davi os enfrentou como a força esmagadora de uma torrente de águas. Os filisteus saíram do campo de batalha com tanta pressa que deixaram os seus ídolos para trás. Eles levaram seus ídolos pensando que eles os ajudariam a derrotar os israelitas, mas acabaram os abandonando na fuga. Davi e seus homens levaram os ídolos embora e certamente os destruíram. Davi deu toda a glória ao Senhor e chamou aquele lugar de Baal Perazim, que significa o Senhor rompe. Após essa primeira vitória sobre os filisteus, Davi foi sábio o suficiente para esperar no Senhor antes da segunda batalha. Às vezes, somos imprudentes e pensamos, eu já lutei essa batalha antes, eu sei como vencer, isso será fácil. Mas aqui Davi nos ensina uma lição preciosa. Ele sempre triunfava quando buscava e obedecia ao comando do Senhor. E então, quando os filisteus voltaram a atacar Israel, Deus deu a Davi uma estratégia diferente. Note que, mesmo sendo o mesmo inimigo, nem toda batalha é igual. O Senhor ordenou que Davi esperasse. O Senhor agiria primeiro. E o sinal seria o seguinte: quando Davi ouvisse o barulho de uma marcha pelas copas das amoreiras, ele e seus homens deveriam agir depressa e avançar para a vitória. Alguns rabinos dizem que o barulho de marcha eram os passos dos anjos andando pelas copas das amoreiras. E aqui temos outra lição importante. Quando vemos o agir de Deus acontecendo ao nosso redor, é como o som das amoreiras, que deve nos despertar para a oração e para a consagração. Um momento de crise ou uma tragédia também é como o som das amoreiras, que deve nos despertar para a confissão e o arrependimento. A estratégia funcionou e Davi perseguiu os filisteus desde Geba até Gezer, uma distância de quase 25 quilômetros. Com essa vitória, Israel recuperou o território que Saul havia perdido em sua última batalha. Ao derrotar os filisteus, Davi mandou uma mensagem aos inimigos de Israel. Eles deveriam ter cuidado antes de tentarem qualquer coisa contra ele e o seu povo. Agora, Israel tinha um rei segundo o coração de Deus. E amanhã nós vamos ver mais uma atitude louvável de Davi, levar a Arca da Aliança para Jerusalém. E teria sido uma grande festa se não tivesse acontecido uma tragédia no caminho. Esse é o nosso assunto de amanhã, aqui no canal Bendito, o canal de Fala Fácil. Até lá!